Romanos capítulo 9, versículo 21 em diante. Romanos 9, versículo 21 em diante. Diz assim: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: Se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, eu quero novamente aqui relembrar, né, alguns aspectos inclusive daquilo que já ministrei na semana passada, porque há um ponto aqui que é muito importante para a gente ir entendendo a sequência, né, do que vai ser tratado hoje. Especialmente esses capítulos 9, 10 e 11, eles são, vamos dizer assim, eles trazem todo um conjunto, né, que precisa ser compreendido como um todo. Por isso, a gente, né, perder a linha aqui, né, e for compartimentar demais, separar demais, daqui a pouco a gente já não está entendendo direito do que está falando, porque a gente tem que entender que isso que a gente vai tratar hoje faz parte de um todo maior. É lógico que isso funciona com toda a Escritura. A gente não pode nunca isolar textos, né, e querer entendê-los isoladamente. Muitas vezes, para entendermos um versículo da Bíblia, nós precisamos perceber o que está contido no contexto, e muitas vezes não só no contexto dos versículos que vêm antes, dos versículos que vêm depois, mas muitas vezes em todo o capítulo, ou nos capítulos que o cercam, muitas vezes no livro inteiro, e muitas vezes relacionando isso com
diversas partes da Escritura. E o que acontece? Aqui em Romanos 9, 10 e 11, qual é o assunto que está sendo tratado? É justamente a resposta que os judeus deram ao Evangelho. Deus moveu Paulo aqui a escrever, né, o livro de Romanos, e especialmente ali, desde o início, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai trazendo, todos os aspectos do Evangelho. Ele fala sobre a queda, ele fala sobre, né, o estado do homem em Adão, o estado do homem em Cristo, ele fala sobre santificação, ele fala sobre diversos assuntos, assim, expõe, né, o Evangelho de uma maneira muito tremenda, muito gloriosa, muito completa. E chega daí no final do capítulo 8, ali está, né, aquela exultação, né, pela segurança que nós temos, né, pela fé em Cristo. Mas aí surge uma interrogação: tá, mas e os judeus? Não era o povo que Deus havia trabalhado, o povo, né? E por que a maior parte deles não recebeu, não creu nesse evangelho, nessa mensagem tão tremenda? E é por isso que esses capítulos 9, 10 e 11 são para tratar desse assunto. Não foram feitas para eles, né, as promessas, né, como a gente lê ali no capítulo 9, versículo 4, o final do capítulo 4, do versículo 4, né? As promessas não pertenciam a eles. É dito que não era deles as alianças, a lei, a glória, a adoção, né, e tantos outros privilégios não foram concedidos a eles, porque agora, né, a maior parte deles é incrédula e não crê, e não é salva, então, porque afinal Paulo, né, ele mesmo diz que ele tem tristeza e contínua dor no coração dele, né, por causa dos seus irmãos segundo a carne, né, os judeus, os israelitas. E aí então levanta aqui a questão, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, ou seja, a palavra de Deus não faltou, não falhou, não caiu. E aí ele vai explicar o porquê que não caiu. E qual que é, vamos dizer assim, de maneira bem resumida, qual é a resposta, qual é o argumento principal de Paulo nesses capítulos para mostrar o porquê que a palavra de Deus não falhou? A resposta que é dada de maneira bem resumida, se fosse resumir em uma palavra só, seria eleição. A eleição é a resposta, é o argumento principal que Paulo utiliza para mostrar o porquê que a palavra de Deus não falhou, não faltou, não caiu. Porque ele diz assim, nem todos que são de Israel são de Israel. E aí nós vamos entender que eleição, nós podemos entender eleição de duas formas. Tá? E de fato, nós enxergamos na Escritura dois tipos de eleição. Que dois tipos de eleição são esses? É a eleição, primeiramente, de um povo. Tá? Deus elegeu um povo, Israel, dentre outros povos. Deus poderia ter escolhido todos os povos? Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele escolheu um povo, Israel. Ele escolheu essa nação. Qual era o objetivo de ele ter escolhido Israel como nação? O objetivo de Deus ter escolhido Israel como nação era, por meio dessa nação, trazer o Messias. Esse foi o principal objetivo de Deus ter trabalhado de maneira praticamente exclusiva. Eu digo praticamente porque não foi completamente exclusiva, porque ele, né, trabalhava assim com gentios também, né, no Antigo Testamento. Mas foi principalmente trabalhando com a nação, com essa nação escolhida, com essa nação eleita. Isso até a vinda do Messias. Quando o Messias veio, nós percebemos uma mudança na maneira de Deus trabalhar. Ele não trabalhou mais apenas com essa nação escolhida, mas a sua obra passou a se estender sobre todas as nações. Aleluia. Só que essa é uma das formas, né, de como a eleição funciona, a eleição de um povo. Muitos entendem que quando Paulo começa a argumentar aqui sobre a eleição de Isaac, de Deus ter escolhido Isaac e não Ismael, de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú, muitos entendem que Deus está, aliás, que Paulo aqui está argumentando
que apenas nesse sentido da eleição de um povo. Só que, se a eleição que Paulo estava tratando aqui em Romanos 9 fosse relacionada somente à eleição do povo de Israel, aí ele ia estar então argumentando assim, então Deus foi lá, escolheu Isaac, Deus depois escolheu, né, Jacó, da onde veio a nação de Israel, e aí então é o povo escolhido. Se esse fosse o argumento, então a eleição de um povo, aqui em Romanos 9, não faria sentido. Ficaria ainda o questionamento, mas então, se é o povo todo, né, é o povo escolhido, então, e é o que está sendo argumentado, que é o povo escolhido, por que esse povo caiu? Por que esse povo está, na sua grande maioria, incrédulos? Então, existem muitos teólogos que argumentam que a interpretação aqui do que está sendo tratado como eleição aqui em Romanos 9 seria a eleição apenas do povo, da nação de Israel. Só que se fosse isso não seria uma resposta. O questionamento ainda permaneceria. Então, só que o que foi afirmado? Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos, olha só o que já vem na sequência, nem todos que são de Israel são de Israel. Ou seja, nem todos aqueles que são da nação eleita de Israel são individualmente eleitos. Esse é o ponto. Um pouco mais adiante, agora vamos para o texto onde nós começamos aqui a leitura hoje. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então percebam que há uma mesma massa. Não são dois tipos de massas diferentes, tá? É de uma mesma massa, onde um vaso é feito para honra, outro para desonra. Só que tipo de massa é essa que Deus, o oleiro, utiliza para fazer os vasos? Ela não é uma massa neutra. Vamos lá, versículo 22, nós vamos entender por que essa massa não é uma massa neutra. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Veja que tem dois tipos de vaso aqui, assim como no versículo 21 foi dito que há vasos para honra e vasos para desonra, no versículo 22 se fala de vasos da ira e no versículo 23 de vasos de misericórdia. Se essa massa una com a qual Deus está lidando fosse uma massa neutra, uma massa que não tivesse pecado, uma massa que Deus poderia separar dentre essa massa vasos para misericórdia. Misericórdia seria uma palavra conveniente de ser utilizada. A misericórdia ela só é conveniente de ser utilizada para aqueles que merecem um juízo, para aqueles que merecem a ira. Por isso então que a massa, essa massa única que Deus utiliza e aonde separa alguns para serem vasos de honra, ela é uma vasa que estava toda destinada para a ira. Toda a massa estava destinada para a ira. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Mesmo aqueles que posteriormente foram feitos em vasos de misericórdia, se nós entendermos nós somos vasos de misericórdia, mas no passado nós éramos vasos de ira, nós éramos vasos de ira. Nós éramos vasos de ira que estávamos preparados para a perdição. É dito aqui que Deus preparou para a perdição. Não é dito que Deus preparou para a perdição. Diz apenas preparados para a perdição. Esse preparados para a perdição é o quê? Indica que nós mesmos estávamos nos preparando para a perdição por causa dos nossos próprios pecados. E o máximo da atitude de Deus nesse sentido é qual? Porque, de fato, se a gente for olhar aqui em cima, né, no versículo
18 diz assim: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Mas o que é esse ato de Deus endurecer alguém? Não é que Deus vai lá, a pessoa está ali querendo, né? Pai, eu quero Deus, eu amo o Senhor, né? Está ali buscando, né, a Deus com fervor e orando, e daí Deus, não, mas eu vou endurecer o teu coração. Não funciona assim. Não funciona assim, meus irmãos. Se vier algum pensamento assim no coração de vocês, rejeitem, porque isso aí é engano de Satanás. Tá? Deus não disse assim, buscai-me em vão. Tá? Isso está escrito na Bíblia. Deus não disse buscai-me em vão. Quando Deus diz para que nós o busquemos, e quando nós de fato o buscamos, qual é a palavra para nós? É aquela que nos disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus não endurece ninguém que está ali querendo buscá-lo. Quem são aqueles que são endurecidos? Aqueles que já estão eles mesmos endurecendo o seu próprio coração. Quando a gente lê lá em Êxodo, Faraó, é dito lá que Deus, mais de uma vez é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quantas vezes também no livro de Êxodo é dito que Faraó endureceu o seu coração? Então Deus não tomou a iniciativa de no sentido assim, o Faraó estava lá buscando a Deus e querendo se arrepender do seu pecado, e ali todo contrito, chorando, Senhor me perdoa e tal, e Deus, não, vou endurecer o seu coração. Não foi assim que a gente vê a história lá mesmo. Está lá um faraó que Deus manda o juízo e às vezes até ele dá uma tremida, uma amolecida, mas depois ele endurece o próprio coração. E depois chega um momento onde Deus também, então Deus passa a endurecer. Como é que Deus faz para endurecer o coração de alguém? Sabe como, meus irmãos? Deus, ele opera com a sua graça. Tá? E o homem, e a humanidade, ela só não é tão má como poderia ser, porque todos têm uma natureza pecaminosa. E na verdade é de espantar porque que não, sabe, a gente não está numa completa loucura assim nesse mundo, assim, por mais que a gente olha às vezes, tá tudo, né? Mas poderia ser muito pior. Só não é pior porque a graça de Deus é como que um freio para a iniquidade e o pecado do homem. Mas agora, como é que então Deus faz para endurecer o coração de alguém? Ele está ali operando com a sua graça sobre aquele coração, para que o pecado daquela pessoa não extravase assim, né, completamente. Mas na medida que aquela pessoa insiste no pecado e não se arrepende, Deus, ele deixa de operar, e aí então aquele coração se endurece cada vez mais. Então o fato de Deus endurecer o coração de alguém é quando ele deixa aquela pessoa entregue a si mesma. É como nós vemos no início de Romanos, onde é dito 3 vezes: porque tendo conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, Romanos 1, 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então o que é isso? O que é Deus entregando eles? É Deus endurecendo seus corações. Ou seja, porque Deus os entrega, então Deus para de atuar com a sua graça nos seus corações e os entrega à sua própria vontade. Então o homem não está lá querendo Deus e Deus endurece o coração. Não, é alguém que não quer Deus e Deus simplesmente, então tá, tu não quer, então tá bom. E Deus entrega. Então aquele coração é endurecido mais ainda. Já era um coração duro e se torna mais duro ainda. Aqui em Romanos a gente vê que, versículo 26, Romanos 1, 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até essas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Depois, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então o ato de Deus entregar, quando Deus age nesse sentido, entregando o homem aos seus próprios caminhos, ao seu próprio pecado, nós podemos dizer que Deus está endurecendo então o coração daquele homem. Então os vasos preparados, vasos de ira preparados para a perdição, é o que todos nós éramos. Todos nós éramos vasos de ira preparados para a perdição.
onde estávamos nos preparando para a perdição, e se continuássemos nesse caminho, Deus estaria também nos entregando aos nossos próprios caminhos e por fim, estaríamos completamente perdidos e debaixo, sofrendo eternamente a ira de Deus. Mas nós podemos nos alegrar, porque Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia de nós. E nós que éramos vasos da ira, preparados para a perdição, Deus resolveu fazer conhecida em nós a sua misericórdia, a sua glória. E como diz então Romanos 9, 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. E aí qual é o ponto em relação a esses vasos de misericórdia? É que esses vasos de misericórdia, eles são os eleitos. E por que eu digo que os vasos de misericórdia são os eleitos? Porque percebam que, quando fala de vasos de ira, diz apenas preparados para a perdição. Mas agora, quando fala dos vasos de misericórdia, diz que para a glória já dantes preparou. Vê que há uma diferença aqui. Aqui nós percebemos que há um sujeito que é Deus. É que para a glória já dantes preparou. Quem é que preparou? Não é a pessoa que está preparando a si mesma, mas é Deus quem para a glória já dantes preparou. É dito que para a glória já dantes, ou seja, o que é esse antes, esse dantes preparou? Para nós entendermos bem essa passagem aqui do versículo 23, e inclusive também é do versículo 24, que diz assim, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Para nós entendermos essa passagem bem, nós precisamos voltar lá para Romanos 8, e no versículo 29 e 30, ou versículo 28, 29 e 30. Assim, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe um chamado conforme o propósito de Deus, que é um propósito eterno. Aí é dito assim, versículo 29, porque os que dantes conheceu. Então olha só, lá embaixo, lá no 9, 23, diz que para a glória já dantes preparou. Lá em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então predestinou para quê? Para salvação somente? É dito que foi predestinado para salvação? Não, é dito que foi predestinado para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o objetivo principal não é simplesmente a salvação pela salvação, como muita gente acha, a eleição é eleição para salvação. Predestinação para salvação. Não, a predestinação, o que diz é para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, se alguém não está sendo feito conforme a imagem de Jesus Cristo, e acha que é um eleito, conforme muita gente acha, eu fui eleito, então, eu posso fazer o que eu quero, porque, eu fui eleito. O negócio é esse. Predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, se eu não estou cada vez está me tornando dia após dia mais semelhante a Jesus Cristo, que predestinação é essa? Não é a da Bíblia. Não é aquela que Deus planejou, conforme o seu propósito. Pode ser, quem sabe, a predestinação do diabo. Está cada vez se tornando mais semelhante ao diabo. Aquele que acha que pode continuar nos seus pecados, vivendo uma vida de imundícia, dizendo que é cristão, dizendo que é crente, dizendo que é um discípulo de Jesus. Não. Os discípulos de Cristo, os verdadeiros crentes, estão se tornando dia após dia mais semelhantes a Cristo. Aí dito assim, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, aqueles que dantes conheceu, que também os predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Aí está a finalidade.
a glória de sermos participantes, né, da glória de Cristo, de sermos semelhantes a Ele. Então, uma vez que há esse conhecimento prévio, né, aqueles que Dantes conheceu, os predestinou, os chamou, os justificou e, por fim, né, fala que os glorificou, né, mas nós, da nossa perspectiva aqui, é ainda algo futuro, onde nós seremos glorificados. Isso tudo é a realidade que é expressa aqui nessa figura do vaso, no versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Então Deus manifesta a sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória, ou seja, com esse objetivo de serem glorificados, já dantes preparou. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, onde nós vemos tudo aquilo, onde Deus conheceu, predestinou, e aí, no tempo, Ele chama. Versículo 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus. Agora aqui dá um ponto. A eleição aqui está sendo falada a respeito da eleição de um povo ou eleição de indivíduos? Porque existem as duas eleições na Bíblia, como eu já disse. Mas a eleição que está sendo tratada aqui em Romanos 9 é a eleição simplesmente de um povo ou é a eleição de indivíduos? É a eleição de indivíduos, meus irmãos. Por quê? Porque olha o que está escrito no versículo 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então não é dito simplesmente o qual chamou os judeus, mas agora também chamou os gentios. Tu vê que não é falado a respeito de um povo e também de agora os outros povos que não eram judeus, que são gentios. É dito aqueles que ele chamou dentre os judeus, assim como ele também chamou dentre os gentios. Ou seja, assim como Deus escolheu a nação de Israel dentre as outras nações, em relação a essa eleição aqui, Deus elege, Deus chama dentre os judeus e também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, num primeiro momento, quem olha assim, né, e vai lendo, né, o Antigo Testamento, em algum momento, pode parecer para alguém, então as promessas é só para os judeus? Só que haviam promessas no Antigo Testamento já que iriam alcançar os gentios. Haviam promessas que iriam alcançar os gentios, meus irmãos. E aqui é uma promessa que é citada aqui em Oséias, citando Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Porque antes quem eram os amados? Quem era o povo? Os israelitas. Mas agora Deus começa, né, a trabalhar com outras nações e chamar dentre essas nações pessoas para serem o seu povo especial, adquirido, né, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9, agora versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que acontece? Deus, ele está chamando, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, ele está chamando dentre os judeus, para que aqueles que são Israel venham a fazer parte do Israel espiritual. Aqueles que são Israel étnico venham a fazer parte do Israel espiritual. E ele está também chamando dentre os gentios pessoas que não eram Israel na carne, eram gentios segundo a carne, mas para que também façam parte do Israel espiritual. Então, quando a gente trata de eleição de um povo, nós estamos falando de Israel étnico. O Israel étnico, a nação de Israel, foi escolhida como um povo. Mas agora, quando nós falamos de eleição individual, aí nós estamos falando de uma eleição para fazer parte de um Israel espiritual. O Israel espiritual é eleito individualmente, aonde nem todos de Israel são Israel.
Nem todos os da etnia de Israel, o Israel segundo a carne, nem todos estes são eleitos. E aí está a resposta do porquê que muitos deles eram incrédulos. E também o porquê que muitos dos gentios, com quem Deus também está trabalhando, não mais apenas com os judeus, mas também com os gentios, porque que muitos gentios são incrédulos e morrem assim, incrédulos. Agora, continuando aqui, versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não é dito que todos, só porque nasci, sou filho de Abraão, segundo a carne, então minha salvação está garantida. É assim? Não funciona assim. Jesus, conversando com esses filhos de Abraão, teve um dia ali que ele chamou eles de filhos do diabo. E não é que todo filho de Abraão é filho do diabo, não. Há um remanescente dentre os filhos de Abraão. Há um remanescente dentro de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, versículo 29, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Olha isso, meus irmãos. O que era a nação de Israel se Deus deixasse essa nação entregue a si mesma? Se Deus deixasse Israel entregue ao resultado, agora a salvação de vocês vai depender das obras de vocês. O que iria acontecer com Israel? Eles iriam se tornar como Sodoma e Gomorra. Por que Israel não se tornou como Sodoma e Gomorra? Porque Deus operou ali. Olha só, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, se Deus não tivesse operado para que permanecesse uma semente, para que permanecesse uma descendência, todos teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. A mesma coisa funciona em relação aos gentios. Se Deus não tivesse separado um remanescente dentre os gentios, todos teriam sido condenados. É assim. A natureza humana é tão má, é tão corrompida, é tão terrível, que se não fosse a eleição, ninguém seria salvo. Não haveria um só que buscaria o Senhor, que se arrependeria, que creria. Todos estariam perdidos, se não fosse a eleição da graça. Teríamos sido feitos como Gomorra, teríamos nos tornado como Sodoma. Mas o Senhor, Ele separou uma descendência, uma semente. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, olha que coisa tremenda. Estavam lá os gentios, estavam buscando o Senhor, estavam lá se esforçando? Não. Mas Deus decidiu operar no meio dos gentios. E como é que foi que os gentios foram salvos? Foi pelas suas obras? Foi porque eles começaram a se esforçar, tiveram boas obras? Não. Foi porque eles creram. Foi porque a mensagem do Evangelho foi pregada e houve fé. Deus deu fé aos gentios. Sim, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel, eles tinham conhecimento da lei e havia um zelo, havia um esforço da parte dos judeus para que fossem justos diante de Deus. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Eles que buscavam ser justos diante de Deus por meio da lei, eles não alcançaram essa justiça por meio da lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. O que é essa pedra de tropeço na qual eles tropeçaram? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou para eles uma pedra de tropeço. Porque quando Jesus veio, em vez de eles crerem em Cristo, no Messias, eles preferiram rejeitar o Messias.
Por que, por um lado, foi difícil para os judeus aceitarem o Messias? Porque o Messias veio humilde, não veio como aquele rei que eles esperavam, não veio da forma como eles aguardavam o Messias, não veio ali poderoso, agora vou livrar vocês do jugo dos romanos. Veio humilde, se manifestou ali como um homem simples, um carpinteiro, começou a pregar, era pobre, e aí muitos deles não creram, mas ele operava sinais, maravilhas. Mesmo assim, isso não foi suficiente para ver o quanto que, se um homem permanecer entregue a si mesmo, porque não tem, pode estar ali, morto, ressuscitando, pode estar, pão sendo multiplicado ali, 5 pães, 2 peixinhos, sendo multiplicado a ponto de uma multidão inteira, de mais de 5.000 somente de homens, serem alimentados. Esses homens, se não forem, ajudados, se não houver um operar da graça em seus corações, se eles forem deixados entregues aos seus próprios caminhos, eles não crerão. Eles continuarão insistindo nas suas próprias obras, no seu próprio caminho para ser justificado, e não se submeterão ao caminho de Deus. Quem são aqueles que se submetem ao plano de Deus? Quem são aqueles, então, que de fato creem? São aqueles que há um operar da graça, que há um despertar de Deus em seus corações, onde Deus chama seus corações, e então atendem ao chamado e creem. Como está escrito no versículo 33, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Jesus foi essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo para os judeus incrédulos, mas para todos aqueles que creram, há uma promessa de que nenhum dos que creram serão confundidos, nenhum dos que creram serão envergonhados. Ninguém vai chegar assim, mas então é isso? Ou vai chegar na hora assim e diante de Deus assim, mas eu creio em Jesus. Mas não era suficiente só crer em Jesus, precisava ter as suas obras, precisava ter aqui, mais todo esse checklist aqui, circuncisão, guardar todas as ordenanças aqui de Moisés, mais isso aqui, mais aquilo, tá vendo aquilo lá que aqueles homens já estavam inventando, por que tu não seguiu aquilo lá que eles estavam inventando, né? Não é nada disso. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai ser envergonhado, não vai ter sido salvo, não vai ter sido justificado, quando decidiu simplesmente confiar de todo o coração em Jesus Cristo. Todo aquele que confiou, todo aquele que entregou a sua vida, todo aquele que creu em Jesus Cristo, não vai ser confundido, não vai ser envergonhado. 10, Romanos 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E o bom desejo do nosso coração, meus irmãos, e a nossa oração a Deus, por cada um daqueles que nós queremos que seja salvo, deve ser pela sua salvação. Nós devemos orar, seja por vizinho, por parente, pela nossa nação, por Israel também, por todos os homens, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, então vamos abrir esse texto. Admoesta depois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Nós podemos presumir que quem está incrédulo,
Ah, então não é um eleito, então não adianta fazer nada. Misericórdia, meus irmãos. Paulo chegou à conclusão, então, que toda a nação de Israel não era um eleito, então por isso não adiantava mais fazer nada? Não. Ele simplesmente, o que ele fazia? Ele orava para que eles fossem salvos. E da mesma forma, então, tem gente, né, que chega à conclusão assim, eles são chamados, né, os hipercalvinistas. Ah, se existe então eleição, se Deus, né, então não precisa fazer nada, não precisa nem evangelizar. Sabe, isso aí é uma conclusão diabólica a respeito de uma doutrina bíblica. A doutrina da eleição jamais deve nos levar a deixarmos de evangelizar, deixarmos de orar pelos perdidos. Jamais, meus irmãos. Paulo aqui recém está falando de eleição, daqui a pouco ele já está falando aqui em orar. Orar pelos judeus que ainda não eram salvos. E é o que nós devemos fazer por todo aquele que não é salvo. Enquanto não morreu, tem chance, meus irmãos. Quem sabe a única pessoa que a gente poderia dizer só que não tem chance é se alguém tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Mas agora, quem não blasfemou contra o Espírito, enquanto estiver vivo, ainda há esperança. Ainda há esperança de ser salvo. E a oração a Deus por Israel, né, que Paulo fazia, é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Havia uma intenção no coração de Israel, né, dos israelitas, de agradarem a Deus, de serem justos diante de Deus. Só que era um zelo sem entendimento. Um zelo sem entendimento, e isso mostra para nós o que, meus irmãos? Que para alguém ser salvo não basta apenas uma boa intenção. Não basta apenas uma boa intenção. Não basta apenas ser zeloso. Que pessoa zelosa. Só o zelo em si mesmo não vai fazer de ninguém uma pessoa salva. O zelo precisa ser um zelo com entendimento, um zelo com conhecimento. É dito lá em Oséias também: meu povo perece, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, Paulo dá testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, não com conhecimento. E por isso que estavam sendo destruídos, por isso que estavam perdidos ainda. Não tinham sido salvos. Jesus mesmo diz lá em Evangelho de João, capítulo 16, ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Essa pessoa achando que está fazendo um serviço a Deus ao matar um cristão. Por que isso? Está fazendo... Olha o entendimento corrompido. Um entendimento no qual não há um conhecimento verdadeiro. Há um falso conhecimento que está levando ela a ter esse zelo de matar um cristão, julgando que com isso está prestando um serviço a Deus. É um zelo sem entendimento. É o mesmo zelo que Paulo tinha antes. Paulo tinha um zelo sem entendimento, estava lá perseguindo os cristãos, e ele era zeloso, e achava que estava com isso servindo a Deus. Era um zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento. Então alguém que tem um zelo sem entendimento, não é salvo. Não basta apenas ser zeloso por Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Conheçam a palavra de Deus, conheçam a vontade de Deus, para não pecarem nisso, não errarem nisso, daqui a pouco estarem sendo zelosos em alguns aspectos, sem entendimento, em coisas que daqui a pouco são mandamentos de homens, em coisas que são, né, uma interpretação errada. Mas sejam zelosos naquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Naquilo que de fato é o Evangelho de Deus, nisso nós devemos sim ser zelosos, meus irmãos. Mas naquilo que adianta ter um zelo que não é conduzido por um conhecimento verdadeiro de Deus,
Que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E com base, então, nesse conhecimento verdadeiro do Evangelho, que nós venhamos, então, a ser muito, muito zelosos. Versículo 13 diz assim, ó: porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Vê, é o mesmo zelo sem entendimento. Ó. Por que era um zelo sem entendimento? Porque eles não conheciam a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que é a justiça de Deus aqui? Aqui fala duas vezes a respeito de justiça de Deus. Versículo 13, ó. Porque não conhecendo a justiça de Deus. Então, primeiramente, os judeus que permaneceram incrédulos, eles não conheceram a justiça de Deus. Segundo, é dito que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Que justiça de Deus é essa, meus irmãos? É a justiça de Deus que está descrita tanto em Romanos capítulo 1 como no capítulo 3. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no Evangelho de Jesus Cristo se descobre a justiça de Deus, que é pela fé. E aí no capítulo 3 de Romanos, nos dá uma revelação mais clara ainda do que é esta justiça de Deus, a qual nós devemos conhecer e debaixo da qual nós devemos nos submeter, não estabelecendo uma justiça própria, mas nos sujeitando a essa justiça que é de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha só, se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui é o próprio Cristo, que é a nossa justiça. A justiça de Deus aqui é a justiça de Deus que é imputada a nós, ou seja, a justiça de Cristo que é imputada a nós quando nós cremos na obra de Jesus, na obra que Ele fez por nós, ao morrer por nós, e ao viver por nós, e ao ressuscitar por nós, na qual vida, morte e ressurreição, nós somos justificados. Essa é a justiça de Deus. E os judeus, então, não conhecendo essa justiça, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, a justiça proveniente das suas próprias obras, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, não se sujeitaram ao Evangelho, não ficaram sujeitos ao Evangelho. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando diz assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que significa isso, meus irmãos? Nós estamos tratando aqui, basicamente, de duas alianças, de dois pactos, de dois testamentos. Então, quando nós nascemos neste mundo debaixo da lei. Nós nascemos neste mundo debaixo do pacto das obras, que é o mesmo que o Velho Testamento. Nós nascemos neste mundo dessa forma. Jesus nasceu também debaixo desse pacto. Nasceu debaixo do Velho Testamento, nasceu debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Para que, uma vez crendo nele, nós não estejamos mais debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Não mais debaixo do Velho Testamento, mas debaixo do Novo Testamento. Debaixo da graça de Cristo Jesus. Então, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim do Velho Testamento é o fim da lei. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, para nós que cremos em Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, é o fim da lei para nós. Até aqui nós estávamos, se pudéssemos traçar uma linha aqui, até aqui era a lei. Eu estava debaixo do pacto das obras, debaixo do Velho Testamento, debaixo da lei. Aqui nós temos a linha, é a linha da fé, é a linha da graça, é a linha do arrependimento, é a linha daquele que vai passar a estar em Cristo. No momento que eu passei a estar agora numa nova posição em Cristo, debaixo da graça, debaixo desse pacto da graça, não mais pacto das obras, Cristo foi o fim da lei. Então, aquela linha que eu ia vindo, eu estava debaixo da lei, terminou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque antes, olha só agora o versículo 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Ou seja, o que é isso? É o pacto das obras. Precisa cumprir tudo, precisa obedecer toda a lei, todo o padrão de Deus, sem transgredir um só ponto, para daí poder ter vida. O homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Então a vida se tem por meio das obras, por meio do pacto das obras, por meio do Velho Testamento, por meio dessa aliança da lei. Mas agora a aliança da graça é diferente. A justiça não vem por meio das próprias obras, mas a justiça vem por meio da fé em Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas agora a justiça por meio do pacto das obras, a justiça por meio da lei, é o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E aí novamente, agora versículo 6, novamente repete, como é que é a justiça pela fé, a justiça que nós temos debaixo do pacto da graça. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou seja, a justiça que é pela fé, ela não trabalha com base na dúvida. Quem é que vai trazer, quem é que vai subir ao céu? Vai trazer do alto a Cristo? Não, a justiça que é da fé é simplesmente crer. Não, Jesus já veio. Jesus veio. Só que muitos não o receberam. Muitos não creram. Mas Jesus já veio. E se nós somos justificados pela fé, é porque nós não ficamos nos questionando em nosso coração, quem é que vai trazer do alto a Cristo? Quem é que vai subir ao céu? Jesus mesmo disse, lá em João, capítulo 3, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele desceu do céu, meus irmãos. E por que ele desceu do céu? Ele desceu do céu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que ele desceu do céu para encarnar, para assumir a natureza humana para si. Então nós precisamos crer nisso. Vê que aqui está contido isso também, meus irmãos. Quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Uma vez que Cristo veio, ele veio aqui e ele se fez homem, assumiu a forma de servo. Então nós precisamos afirmar isso. Porque quem nega essa verdade, quem nega a verdade da encarnação de Cristo, que ele veio dos céus e encarnou, quem nega essa verdade é o anticristo. Está negando a Cristo, está indo contra Cristo. Então, primeiramente, se nós cremos no Evangelho, nós precisamos afirmar que Cristo veio do céu, que Ele é pré-existente,
Ele não passou a existir aqui na terra. Ele não era um mero homem, um mero profeta. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Sempre existiu, é eterno. E veio do céu. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ou seja, nós não podemos. A justiça que vem pela fé, ela não duvida da ressurreição de Cristo. Ela não coloca em dúvida a ressurreição de Cristo. Quem é? Como é que funciona esse negócio de ressurreição? Quem é que vai descer lá para tirar? Não. A justiça que é pela fé, ela não diz assim. Ela não diz, não fica ali, né, com essas dúvidas no coração. Quem é que descerá ao abismo? A tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Simplesmente nós cremos que Jesus ressuscitou. E é justamente o que diz, olha só o versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós precisamos confessar que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, primeiramente. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Não é dito apenas confessar a Jesus, ou confessar, né? É dito confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, a ressurreição é uma doutrina essencial, meus irmãos. Ninguém que negue a ressurreição de Cristo, ou a ressurreição, seja a nossa, né, a ressurreição dos crentes que morrerem, qualquer que negue a ressurreição está cometendo uma heresia de perdição. A negação da ressurreição é uma heresia de perdição. Então nós precisamos crer que, antes de tudo, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia. Dessa forma nós somos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, para sermos justificados, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aquele que creu, vamos dizer aquela palavra, né? Cri, por isso falei. Então aquele que creu com o seu coração, ele vai testificar isso com a sua boca. Aquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor, teve o seu coração mudado, teve uma fé que recebeu como um dom da parte de Deus, vai evidenciar isso, confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor, com os seus lábios. Se alguém não confessa Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como é que eu posso dizer que essa pessoa foi salva? Então a fé que salva, a fé genuína, é uma fé do coração que transborda para os lábios. Então se nós cremos no Senhor, que nós viemos a confessar tanto quando, lógico que alguém precisa confessar o Senhor, assim que crê nele, sim, precisa invocar o Senhor. Mas esse confessar também precisa ser algo que constantemente nós precisamos confessar o Senhor. Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então que nós venhamos a confessá-lo com a nossa boca. Aleluia. Confessar que fomos salvos, confessar para que outras pessoas venham ser salvas. Vamos a falar de Cristo, falar desse que nós cremos, desse Senhor e Salvador que nós cremos, para que outras pessoas também venham ser salvas. Amém, meus irmãos? Então por hoje, é isso que eu quero pedir, que todos se coloquem em pé.